O silêncio sinistro do Parque da Neblina. Em Miravalli, uma cidade de colinas suaves e ar puro aninhada no interior, um santuário natural se converteu em terreno de caça. O predador era uma sombra, um rosto anônimo na multidão, e seu método era tão simples quanto aterrorizante. Ele buscava mulheres jovens, mas a verdadeira natureza de seus atos era um mistério sombrio, um segredo macabro que a densa vegetação guardava com uma lealdade perversa. No coração pulsante de Miravalli, o Bosque da Neblina se erguia como um bastião verde contra a lenta expansão do concreto. Seu nome vinha da névoa baixa que nas manhãs frias, se agarrava ao vale como um véu, conferindo ao lugar uma aura mística e serena. Era o refúgio predileto das famílias nos fins de semana, um santuário para corredores matinais e casais que buscavam um momento de paz. Suas trilhas, serpenteando por entre jequitibais centenários e uma vegetação exuberante, eram promessas de tranquilidade. O som dos pássaros se misturava ao farfalhar das folhas sob os pés, e o cheiro de terra úmida e flores silvestres era um bálsamo contra a poluição da cidade. Era um divórcio temporário da realidade agitada que pulsava do lado de fora de seus portões de ferro. Contudo, essa imagem idílica começou a se fraturar, lentamente, quase imperceptivelmente. Começou com o desaparecimento de Liana, uma estudante de artes de 22 anos que costumava visitar o bosque para desenhar em seu caderno. Foi dada como uma fuga voluntária, ela sempre falara em conhecer o mundo. Depois, foi a vez de Sofia, uma garçonete de 20 anos que fazia sua corrida matinal ali todos os dias. A polícia especulou um encontro amoroso que deu errado. Cada caso era uma história isolada, uma explicação conveniente que mantinha a paz de espírito da cidade. Mas a paz era uma fina camada de gelo sobre águas profundas e escuras. O medo começou a se espalhar em sussurros nos cafés e nos pontos de ônibus. A névoa do bosque, antes poética, parecia agora mais densa, mais sinistra, como se escondesse algo. O lugar, antes um símbolo de vida e renovação, metamorfoseava-se em um labirinto de angústia, o palco silencioso de um caçador que se movia invisível entre as folhas, tão etéreo quanto a própria neblina. A armadilha era sempre tecida com a mesma cortesia banal, uma isca cruelmente eficaz. Mulheres jovens, geralmente sozinhas, eram abordadas por uma figura que se passava por um visitante perdido. Um homem de aparência inofensiva, com roupas simples, um sorriso fácil e um mapa amassado nas mãos. Ele pedia ajuda para encontrar a Cachoeira das Sete Quedas ou Mirante do Sol Poente, locais que, embora reais, ficavam em áreas mais remotas do parque. Sua fala era calma, seu olhar, direto e desarmante. Ele não tinha a aparência de um monstro, parecia apenas mais uma alma buscando a beleza do parque. E uma alma, movidas por um impulso de gentileza, elas concordavam em guiá-lo. O caminho invariavelmente as desviava da trilha principal, levando-as para o coração da mata, para um labirinto de árvores onde os sons da cidade eram completamente engolidos pelo zumbido dos insetos e o farfalhar do vento. A cada passo, a sensação de segurança se esvaía, substituída por um estranho e crescente isolamento. Miravalli, a poucos quilômetros de distância, parecia pertencer a outro planeta. Ali, sob o dossel fechado das árvores, a única presença era a dele. O terror, quando finalmente se revelava, não era um grito, mas uma súbita mudança em seu semblante. O sorriso desaparecia, o olhar se tornava predatório. Era uma onda súbita e avassaladora, um despertar brutal para a verdade. A gentileza fora um pretexto, e a trilha, um caminho sem volta. A imprensa local, farejando a história que a polícia tentava minimizar, transformou o medo difuso em pânico generalizado. Foi um jornalista de um pequeno tabloide, em uma manchete sensacionalista, que batizou o caçador anônimo com um nome que ecoaria por toda a cidade: o Espectro do Bosque. O apelido deu forma concreta ao terror. O Bosque da Neblina, antes um convite ao lazer, tornou-se um território proibido. As vendas nas lanchonetes próximas caíram drasticamente. Os portões, antes abertos, agora eram vigiados por uma única viatura policial, um símbolo impotente contra um fantasma. Miravalli prendeu a respiração, e a pergunta aterrorizante pairava no ar, não dita, mas sentida por todos. Quem seria a próxima?
A pressão pública e a cobertura midiática incessante forçaram a investigação a uma nova e frenética velocidade. O que antes eram arquivos dispersos em delegacias sonolentas foi unificado em uma força-tarefa liderada pelo delegado Cabral, um homem calejado, de 50 e poucos anos, cujo cinismo era uma armadura contra os horrores que via diariamente. Sua sede improvisada, em uma sala nos fundos da delegacia central, tornou-se um epicentro de urgência e frustração. O cheiro de café requentado e o zumbido constante dos ventiladores se misturavam. A tensão era visível a todos. Mapas do Bosque da Neblina cobriam as paredes, marcados com alfinetes coloridos que indicavam os últimos locais onde as jovens foram vistas, formando uma constelação macabra. Cabral passava noites em claro, encarando aquele mapa, tentando encontrar uma lógica, um padrão que lhe escapava. Ele era um policial da velha guarda, que confiava em instinto e trabalho de campo, mas o espectro não deixava rastros, não cometia erros. Ao seu lado, a jovem e perspicaz detetive Isabel, especialista em análise de dados, tentava cruzar informações, buscando qualquer conexão digital, qualquer deslize, mas o fantasma parecia não existir no mundo online. A frustração entre os dois era um cabo de guerra constante. A descoberta do primeiro corpo, por uma equipe de busca voluntária, foi um golpe devastador. A cena, em uma clareira remota, transformou a esperança desesperada das famílias em uma certeza cruel e mudou o status da investigação de desaparecimento para homicídio em série. A brutalidade do crime confirmou que o espectro não era apenas um sequestrador, mas um assassino metódico e sádico. A cada nova vítima encontrada, seu modus operandi ficava mais claro, e o perfil de um predador organizado e calculista tomava forma, um indivíduo que se deleitava com o controle absoluto e a aniquilação da esperança de suas vítimas antes de lhes tirar a vida. Ele não era um louco, era um caçador. A virada no caso, um raio de luz na escuridão opressiva, veio da fonte mais improvável, uma sobrevivente. Joana, uma estudante de arquitetura, de 21 anos, fora ao bosque para espairecer após uma prova difícil. Ela foi abordada pelo homem do mapa. A conversa foi agradável no início, mas enquanto guiava por uma trilha isolada, um detalhe em seu olhar, uma mudança sutil em seu tom de voz quando ela mencionou que precisava voltar logo, acendeu um alarme em sua mente. O estalo da armadilha foi notado. Ele disse: "Não se preocupe, não vai demorar muito mais." A frase, dita com um sorriso que não alcançava os olhos, gelou seu sangue. Em um ato de puro instinto e adrenalina, quando ele se moveu para bloquear seu caminho, ela não hesitou. Reagiu com uma violência inesperada, cravando as chaves de casa em sua mão e correndo sem olhar para trás. A fuga foi um borrão de pânico. Ela ouvia os passos dele atrás, o som de galho se quebrando. O medo lhe dava forças, mas seus pulmões queimavam. Ela tropeçou, caiu, ralou os joelhos, mas se levantou e continuou, impulsionada pela imagem do rosto dele se transformando. Correu desesperadamente pela mata, os galhos rasgando sua pele, até desabar na beira de uma estrada, onde foi encontrada por um motorista. Ela trazia consigo o bem mais precioso daquela investigação, o rosto do fantasma. Seu depoimento foi a pedra fundamental que sustentaria todo o caso. Na delegacia, trêmula, mas lúcida, ela descreveu cada detalhe ao delegado Cabral: a altura, a voz, as roupas, a pequena cicatriz na bochecha direita. E o mais importante, a motocicleta, de cor vermelha, que ela ouvira estacionar perto de uma entrada secundária do bosque. Com essas informações, a detetive Isabel mergulhou nos registros do Departamento de Trânsito. Horas se transformaram em um dia, depois 2. Finalmente, um cruzamento de dados, uma motocicleta com aquelas características, registrada em nome de Ricardo Alves de Souza, um entregador de 32 anos com uma infração de trânsito perto do bosque meses antes. O endereço era em um bairro operário de Miravale. Quando Cabral viu a foto da carteira de motorista, ele soube. Era o rosto do retrato falado. A revelação de seu nome e rosto nos noticiários provocou uma onda de choque e incredulidade. O monstro não era uma criatura das sombras, ele tinha um nome, um endereço, uma rotina. Era o vizinho que dava bom dia, o homem que passava despercebido.
A equipe de reportagem que foi à sua rua entrevistou vizinhos atônitos. Ricardo? Impossível. Um rapaz quieto, prestativo, sempre ajudava a mãe idosa com as compras. Essa dualidade era, talvez, o aspecto mais assustador de todos. O cerco em torno de Ricardo Alves de Souza se fechou de forma implacável. A caçada humana, que mobilizou a cidade e centenas de policiais, terminou não com um confronto violento, mas com a rendição de um homem exausto pela própria fuga. Uma denúncia anônima, vinda da dona de uma pensão barata que reconheceu o rosto no noticiário, levou a polícia até ele. Quando os policiais arrombaram a porta do quarto mofado, encontraram Ricardo sentado na beira da cama, olhando para o nada. Ele não resistiu à prisão e parecia aliviado, como se o peso de sua liberdade fosse maior do que o da captura. A captura do espectro do bosque trouxe um suspiro coletivo de alívio que varreu Miravalli. O monstro estava atrás das grades. O pesadelo, ao que tudo indicava, havia chegado ao fim. Trazido de volta a Miravalli, o que se seguiu foi uma série de confissões que gelaram o sangue dos investigadores. Na sala de interrogatório, diante do delegado Cabral, Ricardo detalhou seus crimes sem demonstrar qualquer remorso, com uma frieza cirúrgica e uma memória assustadoramente clara. Ele falava das vítimas como se fossem objetos, descrevendo como ganhava sua confiança, o momento exato em que revelava suas intenções e o prazer que sentia ao ver a esperança se transformar em terror em seus olhos. Ele não apenas admitiu os assassinatos conhecidos, mas também guiou a polícia aos locais exatos onde havia ocultado outras vítimas, revelando que a dimensão de sua crueldade era ainda maior do que se imaginava. Cada confissão era um novo golpe para as famílias e para a cidade, um mergulho mais fundo na mente de um predador que via seres humanos como recipientes descartáveis para suas fantasias doentias. O julgamento foi um evento midiático sem precedentes na história de Miravalli. A pequena cidade viu suas ruas tomadas por caminhões de reportagem e curiosos. O tribunal se tornou o centro do país. A sociedade clamava por justiça, e o sistema legal respondeu com firmeza. As provas eram irrefutáveis. O testemunho de Clara foi o ponto alto. No tribunal, ela o encarou diretamente, sua voz firme ao recontar o terror que viveu e ao identificá-lo sem sombra de dúvida. Sua coragem contrastava com a apatia de Ricardo, que permaneceu impassível durante todo o processo. As confissões gravadas e as evidências forenses selaram seu destino. Ricardo Alves de Souza foi condenado a uma pena que na prática, significava prisão perpétua, assegurando que ele jamais voltaria a ameaçar a sociedade. O veredito marcou o fim de um capítulo de terror, mas o início de um longo e doloroso processo de cicatrização. O Bosque da Neblina, antes um lugar de medo, começou a ser lentamente reconquistado. A prefeitura instalou nova iluminação e postos de vigilância. Um memorial singelo, um banco de pedra com os nomes das vítimas gravados, foi erguido perto da entrada principal. No início, poucos se aproximavam. Mas, com o tempo, as pessoas voltaram. Primeiro os corredores mais corajosos, depois os casais, e finalmente as famílias. As crianças correram novamente por seus gramados, mas uma inocência havia sido perdida para sempre. As árvores, testemunhas silenciosas de uma brutalidade indizível, agora carregavam também a memória da resiliência de uma cidade. Um ano depois, o delegado Cabral, prestes a se aposentar, visitou o memorial. Ele viu Clara, a sobrevivente, deixando uma flor no banco. Ela agora dava palestras sobre segurança pessoal e autodefesa. Ela ouviu e acenou com um sorriso triste, mas forte. A captura de Ricardo não trouxe as vítimas de volta, mas ofereceu um desfecho, a certeza de que o terror havia cessado. A cidade de Miravalli, enfim, começou a curar suas feridas, carregando as cicatrizes como um lembrete permanente da escuridão que foi confrontada e vencida, permitindo que a vida, com uma nova e amarga sabedoria, pudesse florescer novamente sob a névoa, agora apenas serena, do bosque.